Olá, meninas maravilhosas, como sempre, que eu adoro de Olá, coração. boa noite. E aí, como vocês estão? Espero que bem tranquilo para esse bate-papo de hoje. E primeiro, antes de começar, quero agradecer a vocês por terem aceitado esse convite de estar aqui participando da live hoje, contribuindo com um pouco da experiência de vocês, com as vivências que vocês têm. É muito importante essa presença, principalmente porque são mulheres assim que eu admiro demais, sou suspeita para falar. Mas vamos lá. Quero que, primeiramente, vocês se apresentem, meninas. Falem um pouquinho de vocês, como que surgiu a Vivari na vida de vocês. Foi um belo dia que vocês acordaram, já estava tudo pronto aí. Eu sei que não, né? Sei que teve muita construção envolvida. Quero então que vocês se apresentem e me contem um pouquinho como que surgiu essa ideia e como que é essa parceria de vocês nesse espaço que acolhe tantas pessoas. Boa noite. Eu sou a Seminha. A Vivari para nós a gente tem muito carinho, a gente tem muito amor de falar da Vivari, porque aqui não é só nosso trabalho, né? Aqui é a nossa vida. Isso aqui para nós é o nosso respirar mesmo. A gente ama o que a gente faz, a gente ama o lugar que a gente faz. Então, para nós falar da Vivari é uma coisa muito tranquilo, mas tem muito amor envolvido e carinho também. Eu já estou aqui há mais tempo um pouquinho do que a Isabela. Eu já estou na área, já era esteticista, eu já estou na área há 15 anos, então eu já trabalhava em outro lugar, em outro local, e eu Uau! já tinha um desejo, né, um desejo interno de ter um outro local que eu pudesse desenvolver também um trabalho terapêutico. Então eu já tinha esse desejo interno e eu falo que às vezes eu entrava, quando o cliente não ia, eu entrava para minha sala, eu fazia meditação e eu ficava sonhando mesmo com um lugar onde as pessoas pudessem chegar e se sentirem melhor ali naquele lugar e sair daqui com algo diferente. E aí as coisas foram, quando eu apresentei isso para o universo, as coisas foram acontecendo, como a Paula falou, não foi do dia para a noite, né? Foi uma construção, houve um caminhar aí. E nesse período eu conheci a Isabela, eu conheci ela primeiro do que ela me conheceu, né? Eu olhei para ela e eu já conectei. E aí vim As conhecer mulheres têm ela. muito isso, né, Saminha? A gente É, tem umas pessoas que a gente simpatiza da mesma forma que tem outras que parece que não bate o santo isso. e não vai, né? É. E Conta. aí a gente ficamos amigas. Eu comecei a fazer alguns trabalhos com ela, ela fazia alguns trabalhos comigo. E quando eu vim para cá, ela presenciou esse momento, porque a gente já era amiga, e eu fiquei aqui sozinha durante um ano, né? E esse um ano para mim foi muito importante, porque foi um caminhar, passou várias pessoas aqui, eu experimentei primeiro, então quando a gente tem um sonho, a gente não precisa desanimar achando que porque não deu certo, que ele acabou, porque não é assim. Passaram várias pessoas aqui, eu tentei com vários tipos de trabalho e não era para ser, e não teve um momento hoje de manhã quando eu comecei a pensar na história toda, comentei com a Isabela, que eu comecei a lembrar como que era o período que eu ficava sozinha, a casa grande, às vezes tinha eco, né? Às vezes eu ia andando pelos corredores da casa, imaginava que teriam outras parcerias, teriam outras pessoas na sala, mas tranquila, aquilo não me incomodava, o sofrimento de ficar sozinha não tinha, porque eu sabia que uma hora ou outra as coisas iam encaminhar da melhor maneira É, possível. e essa questão aí, Semi, que você está falando é muito interessante da gente abordar, porque o empreendedorismo ele ficou muito romantizado no Brasil. As pessoas
colocam o empreendedorismo como uma coisa assim maravilhosa, que só tem sucesso, que você vai ganhar muito dinheiro, só que é uma parte muito solitária, porque muitas vezes a gente tem que deixar, né, até assim, nossa família, as pessoas que a gente mais gosta, um pouco de lado para se dedicar para o negócio. Você tem que ter muito amor envolvido mesmo, senão Muito a gente amor não consegue envolvido. permanecer, né? Sim, e a conquista também, né? Porque eu vim para um local, para uma rua, aqui onde tem pessoas maravilhosas, são pessoas já que estão aqui muitos anos, então elas se preocupavam, porque eu chegava muito cedo, eu ia embora muito tarde, e aí começou eles a me ajudar a olhar a clínica, porque eu ia embora sozinha à noite, às vezes eu saía da clínica 10 horas da noite, né? Então sozinha ficava, não tinha medo, nada disso. E aí conheci caminhar aí a Isabela, né? Aconteceu também dela sair do local que ela estava e dela vir para cá. Conta um pouco, Isabela, se apresenta também. Essa é minha, nós duas somos comunicadoras natas, né? Você sabe que não para de falar, uma hora é pouco. Bom, eu sou Isabela, né? Sou psicóloga aqui na Vivari. E a Seninha foi contando a história aqui, foi passando um filme assim na minha cabeça, né? Porque eu lembro que eu ia na Seninha, né, fazer massagem, e ela ficava, Isabela, eu tenho que arrumar uma casa. Eu quero arrumar uma casa para mim, já não me cabe aqui nesse lugar que eu tô. E assim, nem passava ainda na nossa cabeça que a gente ia ficar juntas, assim, né? Ia montar um negócio juntas. E eu, vamos achar uma casa. E o engraçado é que eu ficava assim, eu também quero arrumar uma casa. Eu quero arrumar uma clínica para mim. E a gente não estava conectada ainda, assim, conscientemente, né? O inconsciente estava, só que a gente não olhava ainda para essa intuição ainda, né? E aí a Seninha foi procurando a casa dela, eu fui procurando o meu espaço, e ela encontrou essa casa e eu, de alguma forma, assim, eu fui participando de alguma coisinha ou outra quando eu vinha aqui na Seninha. Ela ia em mim, fazia as terapias comigo, eu vinha nela, a gente trocava, né? Trocava Essas energias. Eu cheguei a ficar em 2 lugares diferentes. Depois o Seninha ainda falou, Isabela, quem sabe você não vem pra cá depois de um tempo, depois desse 1 ano. Falei, não, vem você pra cá. Aí os móveis dela me couberam lá na minha clínica e foi indo, né? Teve incentivo de pessoas que fizeram parte da nossa história, né? Falar, vocês têm que juntar. E até a gente, em 2017, unir forças. E a gente viu assim, tanto que a Vivari floresceu. É impressionante, né? O antes e o depois, assim, né? Que tem uma característica que vocês duas falaram que eu acho que é muito a cara da Vivari. Parece que assim, que o espaço de vocês ele foi construído de uma forma leve. Vocês não quiseram forçar nada, não teve aquela forçação de barra. Isso aí está muito alinhado com uma das leis universais, que é a lei do mínimo esforço. Sim. Que é assim, que se você às vezes está insistindo demais numa coisa, tendo que colocar uma energia fora do normal, parece que aquilo é só uma mensagem que não é para você. Vocês duas tiveram essa resiliência e essa aceitação de esperar o tempo das coisas. Porque isso aí também é muito real, né, meninas? No empreendedorismo, nem sempre é na velocidade que a gente quer. Não. No início é muito lento. Eu falo que o início de empreendedor é de chorar, é de sentar na beirada da calçada e chorar, porque é muito difícil, é muito você resistir àquele início. Você tem que ter a cabeça muito boa e amar muito o que faz. E vocês duas dá pra ver que é muito real esse amor em vocês. Antes de continuar, quero dar um alô para quem chegou aqui. Eu vi que a Lívia estava aqui. Minha mãe entrou, minha mãe e meu pai entram em todas as minhas lives, são os lindos. Minha irmã entrou também. Vi aqui a Cíntia entrou, Maria Laure, sejam bem-vindas. Revele, Patrícia, Fábio, obrigada, pessoal. Carlos, Washington, quem não li, perdão, mas Larissa, uma querida também, Paula. Então, gente, obrigada da presença. Hoje, para quem chegou depois, a gente está conversando aí sobre o tema Mulheres que Empreendem Juntas, Desafios e Aprendizados.
E para continuar o nosso bate-papo, meninas, queria que vocês abordassem aí o impacto desse equilíbrio emocional na vida da mulher e quais que são os principais sinais de desconexão que as mulheres têm com elas mesmas. Já que a Vivar é um espaço de equilíbrio, queremos todas ficarem equilibradas, né, meninas? Repete, por favor, você falou o impacto A questão, o da vida impacto que das mulheres? Não, o impacto que o equilíbrio emocional tem na vida das mulheres, essa importância desse equilíbrio e os sinais de desconexão da essência. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Isso a gente vive isso assim diariamente. Eu e a Seminha, a gente está sempre conversando e alerta para isso, né? Isso é muito importante. A gente está conectado com as nossas emoções, a gente está observando, porque assim, nós somos seres humanos normais, nós temos as emoções, Não nós estamos sentimos, imunes, né? né? Então, São assim, empreendedoras e seres humanos, né? E mulheres. E mulheres. somos, antes de eu ser psicóloga, eu sou Isabela, eu sou ser humano, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou filha. E eu sinto as emoções, né? Tem meus momentos. Seminha tem os momentos dela. Tenho. Mas o que é importante? A gente olhar para o que a gente está sentindo e aceitar aquilo. E a gente sabe que aquilo ali está passando. Vai vir como um aprendizado, é o porquê, qual é o gatilho, o que ocasionou aquele sentimento. E o que eu vou fazer com isso daqui para frente, né? E isso flui. Então, assim, a gente está sempre observando e conversando sobre isso. Nossa, hoje aconteceu isso. Nossa, hoje eu estou assim. E a gente vai buscar. E é tão importante a gente estar conectada com essa emoção, com os equilíbrios, porque se a gente não faz isso, a gente vai, assim... No automático. No automático e sem perceber a nossa intuição. Porque nós mulheres somos intuitivas. Totalmente. Então é uma busca constante, é diariamente. A gente está conectado. Para ter uma ideia, antes da gente iniciar a live aqui, a gente fez uma oração. A gente conseguir conectar com as pessoas, né, que estariam aqui e já estão até antes. E é costume nosso fazer esse momento de conexão. Não é uma oração decorada, Não. né? É um momento que a gente... Um momento intuitivo conectar. mesmo. Onde a gente faz as nossas entregas, aonde a gente se conecta uma com a outra, para depois a gente estar fazendo as nossas reuniões, a gente está disponível a ouvir com mais atenção o que a outra tem para falar. É um exercício diário. A gente estava conversando aqui antes que a questão da intuição. A intuição todo mundo tem, mas se você não trabalhar ela, se você não ter um momento para você dedicar para ela, se você não fizer um exercício de respiração, se conectar com você mesmo, parar de ficar brigando, né, com os nossos conflitos, trazer eles e entender, não consegue. Porque é igual a Isabela falou, vai no automático, daqui a pouco aquilo que poderia ser leve, que poderia te induzir para uma resposta mais clara ou mais serena, você já está repetindo os mesmos atos de todos os dias. Sim. E essa questão do equilíbrio, ela é muito importante, né, para as empreendedoras, porque muitas vezes a gente vira um tratorzinho, vai trabalhando 15, 16 horas, esquece desse equilíbrio, esquece dos papéis que a gente ocupa, porque a mulher, mais do que o homem, a gente ocupa muito mais papéis. A gente tem uma série de atribuições maior. Então, esse equilíbrio é importante para isso. E já pegando esse que é um dos desafios de ser mulher e empreender, que é lidar com toda essa questão de equilíbrio, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais foram os desafios que vocês encontraram na construção do negócio de vocês e o que vocês levaram de aprendizado disso. Porque aí quem está começando pega um pouco dessa experiência de vocês nesse tempo aí de construção da Vivari. Foram os principais desafios e aprendizados? Não foram poucos. São todos. Ainda tem. Sempre. Houve um período onde eu e a Isabela, a gente trabalhava muito
trabalhava como um trator, né? Tratorzinho, 15 horas. Houve um período que a gente abria Vivari no final de semana, no domingo. Teve um trabalho que a gente fez, nós saímos daqui meia-noite. Eu e ela. Das 8 da manhã até meia-noite. Mas uma coisa que a gente teve que mudar a postura da gente em relação a muitas coisas foi a questão de se posicionar. A gente teve um trabalho bem árduo e profundo, né, Isabela? Para a gente aprender a se posicionar como mulher e de uma forma que as pessoas falassem assim, peraí, né? Deixa eu ficar por aqui agora, porque a invasão era muita, né? Porque a gente sempre teve, né, muita abertura para as pessoas e muitas pessoas com muita sede, né, do autoconhecimento, na parte de estética também, de tudo, Sim. Né? Aqui é um lugar assim onde as pessoas se sentem muito bem. E a gente se conectou tanto, mas a gente se conectou muito com esse papel. Então teve esse desequilíbrio de alguma forma, porque aí a gente se conectou para doar demais, né? Assim, o nosso tempo. E aí todo mundo, né, meninas, que trabalham com esse lado de ajudar pessoas, se você não controla o seu lado boazinha de querer contribuir, você passa fome. Você passa fome total. Você não quer cobrar, você não quer se ver como uma empresária, como uma mulher que tem vários papéis, porque geralmente, vou só fazer um adendo aqui nesse início de conversa, porque o principal erro dos empreendedores é esse, achar que é só fazer o papel do técnico. Por exemplo, você que trabalha aí com a estética, que seria ser só esteticista, mas isso aí não é o suficiente. Você tem que ocupar o seu papel de administradora, de planejadora, de se posicionar, e as pessoas se perdem nisso. Na minha mentoria, eu trabalho muito essa questão de posicionamento como profissional, e olhar para todas as áreas do negócio, porque se deixar, no meu caso, eu adoro atender. Mas, assim, se eu não planejo o meu dia, se eu não vejo quais são os pontos para melhorar, se eu não faço o trabalho difícil que a gente não gosta de fazer, a gente vai afundando no meio da bagunça total, né? Então, esse ponto aí, vocês passaram, acho que todo empreendedor no início a gente passa. A gente acha que é só uma tarefa, são 3. É o técnico, o empreendedor que tem visão de futuro, pensa em estratégia, e tem o administrador, que é pé no chão, que faz contabilidade, faz tabela, vê quanto está girando de fluxo de caixa, porque senão você não é ninguém, né? Não, durante muito tempo a gente foi assim, levando e apagando incêndio, né? Apagando incêndio. Apagando incêndio. Então, é bem diferente assim, o olhar que a gente tinha antes para o que a gente tem mais amadurecido agora, né? Então, assim, a gente tem um horário marcado de reunião toda semana. E tirando essa reunião da semana, que todo dia, de tal a tal horário, a gente tira assim uma manhã inteira para a gente fazer reunião e planejar a semana, né, na segunda-feira. E depois disso, a gente ainda tem que ter outros momentos, porque é muita etapa nessa parte da administração. E a gente divide os papéis, né? Então, isso é muito importante. Então, só recapitulando, vocês aprenderam essa questão aí dessa necessidade de se posicionar, não ser boazinha só, ser boazinha assim, porque tem como, né, você ser uma excelente profissional, só que também ganhar dinheiro, porque eu não sei se vocês concordam com esse ponto de vista, porque antes eu tinha dificuldade de cobrar, só que depois a gente vai percebendo que quando você recebe, você tem capacidade de fazer um curso, melhorar para receber melhor ainda as pessoas. Até a gente conseguir tirar essas crenças limitantes também, né, do início, né? Eu gosto de falar, brava não paga boleto. Não, expectativa, né? Sim, expectativa demais. Então, a questão então do posicionamento e da agenda também que vocês falaram, tendo um tempo de reunião, vocês duas, análise do negócio, o que precisa ser melhorado. É importantíssimo, né? Não tem como, porque, na verdade, eu acho que a gente não clarificava, mas a gente pensava mais no produzir.
Só que esse período que a gente deixa, a gente produz às vezes muito mais do que a produção em si, porque é o momento que a gente cria, né? Então esse momento é importantíssimo. É o momento que a gente vê aonde que está precisando um pouco mais de atenção, né? O que que dá para fazer para aquilo. Então esse período que a gente fica, que a gente tira para a gente ficar juntas, se conectar e observar, é importantíssimo para nós. Sim, porque a gente tem a ilusão, né, que a gente vai trabalhar com o que a gente ama. Só que o empreender, você tem que ser seu chefe. E assim, a gente fica empurrando com a barriga atividades que a gente não gosta. Eu, por muito tempo, trabalhei sem fazer assim, quanto que eu tenho que fazer no meu mês, o que eu tô ganhando tá dando para pagar meus cursos que eu comprei. Eu não fazia isso, não. Eu falava assim, não, vai dar certo. A gente não pode ter essa mentalidade, né? Que vai dar, que vai dar certo. Tem que pôr no papel se você tá dando murro em ponta de faca ou não, né? E na hora que a gente faz isso, a gente muda a nossa visão do posicionamento, a gente consegue colocar limite pra gente, né? Senão a gente vai doando. Então, quando a gente tem noção dessa realidade concreta, a gente consegue posicionar com mais clareza, né? Segurança. Isso é importante. Muito legal, meninas. Então, aí quem está assistindo e é empreendedor já pega essa dica de experiência das meninas, de se posicionar, de não querer só contribuir, de levar o seu negócio como um negócio. Pega na internet, digita no Google aí, organograma. A sua empresa tem que ter um administrador, tem que ter uma pessoa que faz finanças, tem que ter tudo. Não é só o técnico, porque senão vai fechar. Vai passar um tempo, vai fechar. Igual a maioria das empresas do Brasil acontece isso. Então, é duro de ouvir a primeira vez, né, menina? Que você escuta, porque assim, a gente fica no mundo cor-de-rosa, mas quando você desperta para isso, você muda muito o seu posicionamento. E eu queria agora que vocês me falassem a questão do lado intuitivo da mulher. Como que o lado intuitivo da mulher pode ser usado de uma maneira positiva no negócio? Porque a gente tem a mania de ver só TPM na vida. Só que a gente tem a intuição, muito mais na frente do que os homens, né? O nosso poder intuitivo é muito grande. Eu queria que vocês me falassem como que essa intuição pode impactar no negócio de vocês. Impacta no negócio de vocês. Eu falo assim, a TPM, ela é tão importante, né, também para a nossa vida. A gente tem que encarar a TPM como tempo para mim, né? Porque é justamente... Que lindo, adorei, gente. É o momento que o nosso corpo fala assim, oi, para um pouco. Porque se a gente não para, a gente vai ficando irritada. Então é a hora do mês que a gente precisa parar e a gente não para. Aí a gente fica irritada, a gente briga, a gente fica em depressão. Mas é o corpo que tá assim, oi, para um tempo, respira, concentra, vê o que tá bom, o que não tá. É uma faxina. E é literalmente uma faxina, gente. A menstruação é uma faxina. É uma limpeza interna do que tem que ir, o que tem que ficar. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente começa a honrar mais ainda o feminino, né? Muito mais. Falar do feminino para nós é maravilhoso. Eu fico hoje, né? Porque eu já fui assim também, mas eu fico possessa quando uma mulher fala assim que na outra encarnação eu quero vir homem. Como assim, gente? Pelo amor de Deus, a intuição da mulher é linda, maravilhosa. É uma riqueza muito grande que a gente tem. E igual a Isabela está falando, no período da menstruação, é um período para você se aquietar, para você se autoconhecer, para ver o que é que está passando, por que a cabeça está doendo, o que é essa dor nessa cabeça, se está passando muito pensamento aí, essa cólica, essa contração do útero, o que é que está vindo. Então é importantíssimo esse momento de recolhimento para você ficar quietinha e se ouvir. Então não tem que a TPM é péssima. Não é, gente. É só a gente aprender a se aprendeu errado. Não se cobrar, né? Porque assim, a sociedade masculiniza muito o mercado de trabalho. E se você quiser ser mulher que tem a característica masculina, que não tem oscilação de ciclo, você tá lutando contra você mesma, né? Você tá assim, perdendo o que você tem de melhor.
eu já até fiz uma postagem falando sobre isso, porque a gente observa no nosso ciclo. Tem um período do ciclo que a gente está mais produtiva, mas não é o mês inteiro. E nas semanas que não for, você olhar e falar assim, nessa semana eu tô boa pra quê? Pra fazer uma análise da minha vida? Tá melhor eu fazer isso essa semana? Usa isso aí pra empresa também, né? Essa semana eu tô precisando analisar como que tá. Ter um olhar mais crítico, ter um olhar mais pé no chão. Outra semana, um olhar mais criativo. Então, usar o feminino a nosso favor, né, meninos? Vocês sabem aí, isso aí melhor do que eu. Sempre a favor. Mas, nossa, gente, tô chocada. Tempo pra mim, nunca mais falo que eu tô escrevendo. Tô apaixonada, adorei. Tempo pra mim. E a gente olhar dessa maneira, né, igual a Paula tá falando, tem momentos que a gente tá mais criativa e a gente fica animada, nossa, eu tô bem. E aí vai chegar um momento em que a gente tá mais recolhida, não é a hora da gente murchar e falar que é isso que aconteceu, o mundo vai acabar. Não vai acabar. Né? Então a gente é assim mesmo, nós somos cíclica. Assim. E tem momentos de picos, tem momentos de vales, e está tudo certo. Tá tudo certo. Né? E quando a gente observa, a gente vê tudo mudando, né? A gente vai olhando com uma outra visão para as coisas. Né? E isso que é o interessante da mulher, porque geralmente o homem ele é mais estável, né? E aí, tanto é que a gente percebe assim, tem mais mulheres depressivas, porque elas não entenderam ainda os ciclos delas. Outras vezes fica brigando, né, Isabela? Às vezes fica lutando contra o sentimento. E aceitar aquilo. Fica se crucificando, né? Eu já me crucifiquei muitas vezes antes de eu passar pelo meu processo de autoconhecimento, porque todo mundo que ajuda outras pessoas a se curarem tem que se curar primeiro. É pré-requisito. Tem que passar pela escuridão. Nossa Senhora. Você tem que ver os meus para depois encontrar e resolver. Eu me cobrava demais, porque eu falo que eu tinha, não, porque eu tenho um sabotador hiperrealizador. Tudo que eu faço parece que é pouco. Se eu falar tudo que eu fiz na minha semana pra vocês ficam chocadas. Mas assim, isso pra mim é o jeito Paula de ser. Só que assim, antes, chegava na minha TPM, eu não conseguia produzir, eu ficava me crucificando. Tipo assim, tendo pensamentos ruins, falando assim, você é um inútil, você tinha que estar produzindo. Isso aí faz muito mal pra gente. Você ficar se cobrando, você ficar se crucificando. E essa questão do tempo, pra mim, é isso. A gente precisa de um tempo, tem que aguentar. E o que me deixou, o aprendizado que eu tive disso foi quando eu tive dengue há umas semanas atrás aí, que assim, a percepção que eu tive é que se vem uma doença tipo dengue, tipo Covid que a gente tá vivendo aí, te coloca de cama e você pode chorar e espernear que você não levanta. Não. Exatamente. Uma hora o corpo vai te parar. Isso já aconteceu comigo também. Para mesmo. Você também. Oi? Olha, a gente estava tão alinhada que houve um período que o meu corpo parou, né? Eu precisei de fazer uma cirurgia assim às pressas, tipo agora. E a Isabela foi para o hospital também com pneumonia, né? Aí as duas, HN1. E aí as duas tiveram que parar, entendeu? Então, hoje a gente sabe que é bem melhor você construir uma saúde, você cuidar de uma saúde, você parar no momento que o seu corpo está pedindo, você se autoconhecer e se respeitar, do que você ter que parar de uma hora para outra e não saber nem se vai poder voltar. E provavelmente parar na doença, né? Para que chegar nesse ponto? Nosso corpo é sábio de olhar os sinais. Gente, mas vou aproveitar muito meu tempo com vocês. As meninas, a Isabela e a Seminha, elas desenvolvem eventos maravilhosos com mulheres. Elas fazem os círculos de mulheres aí, trabalham as questões. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais nesses ciclos de mulheres, como que acontece, como que uma mulher vai ajudando a outra, quais que são os principais problemas e queixas que vocês têm nesses encontros. E trazer para a gente um pouco desse conhecimento, desses eventos que vocês desenvolvem, para quem está aqui conseguir levar para a vida também. Bom, essa questão do encontro com mulheres já é um sonho nosso desde que a gente começou, né, Vivar? A gente sempre falava, mas não sabia nem como que a gente ia começar. E é um filho que vem sendo, de alguma forma, gerado, né? E a gente foi aos pouquinhos trabalhando esses eventos, como pequenos eventos que a gente vinha com
um pequeno grupo de mulheres, encontrava aqui um belo dia à noite, e isso foi ganhando força, né, com a gente, a Vivari, e a gente foi vendo assim, tanto que a Vivari pede isso, né? Porque tudo foi fluindo tanto, né? A questão da banheira, a questão da cascata lá atrás, sim, tudo que a gente ia pensando, o universo de alguma forma abria caminho pra gente. E a gente percebe, assim, mulheres muito desconectadas de alguma forma quando chegam, desconectadas com elas mesmas, né? Se cobrando muito, se autocriticando, né? Se limitando demais, por conta de não se aceitarem, porque não aceitaram. Não aprendeu. E assim, às vezes cobrando muito do outro, aquilo que elas não trazem, né, para elas mesmas. E uma coisa que tanto eu e a Isabela a gente observa muito que nesses eventos que a gente vem fazendo, principalmente, né, os eventos relacionados a empresas onde envolve mais mulheres, o que que a gente percebe? As mulheres criando muito uma competição, né, uma com a outra. E assim, às vezes com o ciúme de que a outra cresça mais, às vezes não conseguindo mesmo ajudar o quanto podia, com medo de uma brilhar mais do que a outra. Então a gente observa muito isso aí hoje nas mulheres. E o nosso trabalho é justamente quebrar isso nas mulheres, né? Mostrar para elas o tanto que todas nós juntas somos tão fortes. Porque aí a gente, nesses encontros, a gente conta a história de tudo, como tudo começou, né? Se for pensar assim, como que as comunidades se formaram, a era antiga, de que as mulheres eram honradas pelos homens, e depois isso foi mudando. E mostrando para as mulheres o tanto que nós somos fortes quando a gente é junto, né? Quando a gente está junto. Tem uma cultura, né, meninas? Só pra ver se vocês encontram isso aí. Tem um famoso tabu social aí, fala assim, ah, mulher é fofoqueira, mulher uma quer puxar o tapete da outra e tudo. Isso aí eu levo pra minha vida assim. Deixa essas mulheres serem assim. Eu faço a minha parte, eu não represento essas mulheres e eu sempre levo isso daí, muito forte. Porque se você deixar, a sociedade pensa nisso. Mas sabe o que acontece? Quando as mulheres vão para um mercado de trabalho, imagina antes, quando as mulheres ficavam em casa, não trabalhavam, elas não tinham isso. Elas estavam juntas, uma trançando o cabelo da outra, uma ajudando a cuidar do filho da outra, uma ensinando receita para a outra. Era muito leve, era muito feminino isso. Na hora que elas vão para o mercado de trabalho, elas começam a anular a feminilidade delas. E elas tentam entrar no masculino, mas elas não sabem, entendeu? Não é nosso só o masculino. Não são, né? Não são masculinas. O masculino que é competição, agressividade, essa parte, eles fazem bem feito e não tem fofoca, não tem nada. Não tem nada. Se a gente tenta ir para esse lado, a gente não sabe, sai mal feito. Sai desconectado. As mulheres se desconectam. Então, quando faz isso, se desconecta. Sai de perto, né, da sua essência. Uma brilhar mais, não é por aí. Não é por aí. Quando a gente se junta, então é isso que a gente traz, esses encontros com as mulheres aqui, né? Essa Com força. certeza. E essa questão aí das mulheres também querer ser homem, querer vestir o uniforme, sou homem. Não, TPM não me afeta, ciclos não me afetam, sou imune a isso. Uhum. Eu já quis ser essa mulher que, tipo mulher. assim, eu gosto de falar que era a Paula que usava camisa social, andava com um sapato de bico fino. Hoje acabou tudo. Acabou tudo isso. Mas assim, você querer usar uma habilidade que não é sua. Por exemplo, um animal que tem uma habilidade de correr é a mesma coisa que um leão querer fazer um papel de um peixe, querer nadar. Ele é melhor correndo. E às vezes a gente faz essa troca e essa inversão. Você não ocupar o seu papel de mulher e não pegar o que a mulher tem de bom. Explora pra gente um pouco, meninas, essas características aí. Além da intuição, a gente tem criatividade também, né? Que mais que vocês percebem nos encontros das mulheres? Conta um pouco mais. A amorosidade, o acolhimento, né?
né? O carinho que uma tem com a outra na hora que elas vão tirando essas armaduras. As couraças. Isso é muito bonito de se ver, né? A sensibilidade, né? A sensibilidade é da mulher, gente. Imagina. Né? O neném tá ali na barriga, nem tem formação ainda. Você vê, a mulher já consegue sentir a presença dele ali, já consegue sentir o toque. Isso é da mulher. A mulher tem isso na essência dela. O homem não, o homem já é mais, né, mais grosseiro, ele já é mais direto. Então, a mulher, ela tem qualidade demais. E assim, falar de mulher é falar de vida. É falar de Deus, é falar de conexão. Não sei se vocês têm essas queixas, porque assim, um sentimento que eu tinha antes do meu processo de autoconhecimento era um sentimento de vazio. Parecia que assim, eu conquistava as coisas, eu tive encargo de coordenação, consegui no meu mestrado me destacar lá, que eu trabalhava feito um homem total, sem querer olhar. E eu tinha esse sentimento de vazio. Vocês percebem esses sentimentos também nas mulheres que vão se desconectando? Parece que tem a conquista, mas parece que não está completo, falta uma coisa. Tá sempre faltando alguma coisa. E aí eu acho que às vezes é até por isso que surge esse conflito, né? Essa desconexão e esse lado de competição. Porque acha que sempre o do outro tá melhor. E aí a pessoa não foca em si. As mulheres estão sempre focadas na outra. É por isso que aí a cultura que a gente traz, né? Mulher não arruma para si, mulher se arruma para outra, né? Para outra olhar, para outra criticar. E não é assim. E aos poucos a sociedade de alguma forma está mudando esse olhar, né? A gente vê isso, né? Tem muitos movimentos bonitos aí de fortalecimento do feminino e a gente fica muito feliz com isso. Por isso que está tendo tanta força, porque em vários lugares do mundo isso está acontecendo. Tá nesse movimento, né? E esse feminino não só nas mulheres, nos homens também, né? Então o homem tem também, da mesma forma que a gente tem o masculino, que é o nosso racional, que é importante a gente ter, a gente honra também. O homem tem também o feminino. E ele, de alguma forma... A gente é yin yang. O taoísmo traz muito isso daí no Tao Te Ching, que a gente é yin yang. E o que tem acontecido com o mundo, essa crise... É o desequilíbrio. Porque eu não sei se faz sentido, vocês sabem mais do sagrado feminino do que eu. Eu já estudei em algum lugar aí, que eu não me recordo onde agora, que assim, que antes de tudo, a mulher dominava, ela estava acima do homem. E depois o homem tomou o poder, porque ele começou a perceber que ela era intuitiva demais, sensível demais, pegava as coisas assim muito mais no ar. Isso aí acontece muito, né, meninas? Principalmente em relacionamentos, porque a gente quer, às vezes, que o homem tenha a mesma percepção que a gente teve. E isso não acontece, porque assim, às vezes ele não pega que você tá com a cara ruim, que tem alguma coisa te incomodando. Não é óbvio pros homens, igual é óbvio para as mulheres. Verdade. Então é muito importante. Não é óbvio. Mas para quem quer começar essa reconexão consigo mesma, qual que é o caminho para esse início dessa reconexão? Primeiro, conhecer o Espaço Vivari, né? Sim. Focar no seu autoconhecimento, né? Você vê que quando as mulheres, vamos falar das mulheres como a gente está colocando, quando elas não estão conectadas com elas focam tanto na compração externa, né? É a questão do vazio que você falou, né? Aí ela vai na questão de comprar, e na verdade ela precisa conectar com ela mesma. Esse autoconhecimento é muito importante, é se olhar no espelho, se aceitar com as suas fragilidades, né? Quantas mulheres chegam aqui pra mim, e hoje mesmo eu atendi uma assim, falou assim, eu sou muito fraca. A minha mãe é tão forte, eu sou fraca. Que fraca, né? Vamos aceitar, vamos olhar para essa fragilidade de uma outra forma. E tanto que a gente é forte, né? Essa questão aí dos excessos, tem um capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos que trata justamente disso, trata das mulheres que vão se desconectando da sua essência, do seu lado selvagem, intuitivo, criativo, sensível, e elas buscam refúgio nesses excessos, seja excesso de compra, seja excesso de álcool, seja promiscuidade. Então, esses excessos são sinais que a mulher está
tá com um vazio muito grande, que ela tá deixando algo que é dela muito de lado. E vocês devem perceber isso aí também, né? Esses excessos, esses comportamentos. O comprar, gente. Né? O comprar, ele é uma coisa assim. Eu sou super minimalista. Compro pouco. Principalmente roupa. Eu tenho 5 blusas idênticas, pretas, que eu amo de paixão. Tipo assim, mas é uma coisa minha. Mas a questão do comprar em excesso vai muito para esse lado. Porque você tem que preencher de alguma maneira. E você vai preencher, você pode ter certeza. Só nem sempre é com coisas boas, né? É com compras em excesso, com estilo de vida que nem é seu, com comida. Não sei se você encontra, Isabela e Seminha, essa questão além da compra, do comer em excesso de compulsão. Que a pessoa Com certeza. vai criando esses comportamentos. Né? Vão crises de ansiedade, elas estão desconectadas de alguma forma e vai em alguma compulsão. Essa compulsão vai ser ou em roupa, ou em comida, ou em relacionamentos abusivos e por aí vai. A questão fala né, que você falou, essa questão de se desconectar, olhar para si e ver uma coisa que é muito difícil, que assim a gente tem um pouco de dificuldade para lidar até com as vítimas, né? Quando você vitimiza, você transfere aquilo que você está sentindo para o outro, aí tudo fica mais difícil. Então, passar a assumir aquilo que não está te fazendo bem, assumir por você mesmo. Não ficar transferindo para o outro, porque isso aí é uma coisa que atrasa, te desconecta com você e fica muito difícil para conseguir um trabalho aí se você não facilitar. Então, o vitimismo é uma coisa complicada. Tem uma coisa que cura vitimismo do meu ponto de vista, que é o perdão, porque o vitimismo ele vem de situações muitas vezes que a pessoa se sentiu prejudicada, ela instalou ali uma crença de desamor, de desvalor, e para compensar isso, ela não perdoa aquela pessoa que fez e ela vai levando, né, para todas as áreas da vida, vai entrando em tudo. Muito, muito real. É bater no peito mesmo e falar assim, nessa bagunça da minha vida, qual que é o meu papel? Sim. Porque você sempre acha. Gente, quando você descobre a autorresponsabilidade, é uma tragédia, porque não tem jeito de você culpar ninguém mais. Dói. O seu sossego é uma acabou. salvação O seu mesmo. sossego acabou. É uma tragédia, uma salvação mesmo. Teve hora que você fala assim, não, tá nas minhas mãos mudar isso aqui, né? Eu não aceitar algo mais, ou eu mudar de direção. Quando a gente fica só no vitimismo e colocando assim, mas fulano não me deixa fazer tal coisa, ou isso é muito difícil porque ciclano, aí a gente não sai do lugar. Na hora que a gente fala assim, não, pera, eu que tô permitindo. Eu que tô permitindo ser alvo, né? Como a gente viu, né, conversando agora mesmo. Então, quando a gente coloca assim, não, eu tô permitindo e eu quero fazer diferente, isso dá muito poder pra gente. A gente olhar dessa forma, muda muita coisa, dá muita força. Essa questão aí que vocês falaram é interessante. Eu já falei essa frase em alguma das lives aí, que o universo ele não dá saltos. As coisas o problema não vira uma tragédia do dia para a noite. Vão acontecendo pequenas coisinhas que vão se juntando, pequenos probleminhas, pequenas aceitações que você está tendo de uma situação que você não resolve, você empurra com a barriga, você fala assim, deixa passar, e você vai deixando, quando você assusta, você está numa vida totalmente explodida, né? Em vários dos aspectos. E, meninas, quero também pedir para vocês que vocês falem de livros aí que auxiliam nesse autoconhecimento e, se possível, fala aí alguns dos serviços que vocês têm também aí que favorecem esse autoconhecimento, como que a pessoa busca, porque tem, N caminhos para chegar até o autoconhecimento. Eu descobri em uma das lives do Combate que até a astrologia me ajuda no meu autoconhecimento. Adorei a live de astrologia, foi legal. E assim, tem várias formas. E os livros são uma boa forma de você começar. Além de sugestões de livros, quero pelo menos uma de cada de vocês aí, uma sugestão de cada uma e contar um pouquinho o que tem nesse livro para a gente buscar a leitura.
E a questão quais são as opções que vocês têm, que a pessoa pode estar iniciando essa busca do autoconhecimento, qual que é um aprendizado, que vocês aí são mulheres que já se trabalhadas no autoconhecimento, erros de início de autoconhecimento que vocês tiveram também, se puderem contribuir com isso, vai ser muito legal. Eu costumo falar que o autoconhecimento, gente, é igual à academia. Não é aquela coisa assim, eu vou ficar um mês fazendo e aí pronto, tá resolvido. É pra sempre, né? É pra sempre, é um hábito. E depois que a gente colocou o pé pro autoconhecimento, a gente não sai dele mais não. A gente quer buscar, e a gente sempre vai achando, quando a gente acha que a gente tá ali no topo, a gente cai e vai pra outro, vai descobrindo, vai tirando, né, as camadas. É como se a gente fosse uma cebola, né? A gente vai tirando as camadas e vai descobrindo mais coisas da gente. Vai crescendo e o ego cresce junto. É um perigo, né, meninas? Que você, tipo assim, você fica trabalhada no autoconhecimento. Aí você cai nos deformadores do ego, que é a superioridade. Você começa a se sentir superior a quem não tem o ego cresce junto. E aí você já perdeu, colega. Total. Então, por isso que é constante. Então, concordo total. É constante e tem que ter muita humildade. Porque, assim, né? Quantas vezes, né, entre um atendimento e outro aqui, eu ia pelo corredor, ou a gente vai lá para trás, no fundo, e às vezes a gente voltou de algum curso, ou a gente de algum atendimento. Fez algum atendimento, e a gente fala, nossa, tô mal. Aconteceu, eu descobri mais isso, o tanto que eu ainda pego nisso, ou o tanto que isso ainda, de alguma forma, me deixa, né, balançada. E uma dando força para a outra, né? Uma ouvindo, isso é importante demais. E teve eu lembrei que agora teve um curso que a gente fez também. Teve 2 cursos que impactou muito a nossa caminhada. Nós fizemos um curso e eu e ela, e esse curso mexeu muito com a gente. Então, assim, a clínica ficou pequena para tanto furacão que a gente botava para fora. Para tanto sonho que tinha e vontade. Furacão emocional mesmo. Fizemos do ponto de vista de... tá. E aí, de emoções. Mesmo. Esse desfazer do ego juntou as duas dentro dessa clínica, você não tem noção. Era um furacão em cima do outro. Você não tem noção de como que a gente ficou. E aí depois fomos fazer um outro de Enneagrama. Paula, eu vim muda e calada. Pensa uma comunicadora sem conversar. O negócio era muito feio. Eu sei o que é. Quando eu vou em formação, eu fico uma semana de bode quando eu volto. A gente vai uma semana de bode total. Mas é um momento assim, de recolhimento. E assim... Então, ó, meninas que estão assistindo aí, pessoal que está assistindo, primeiro erro e primeira armadilha do autoconhecimento. Quando você começa, você não para, e à medida que você vai trabalhando seu autoconhecimento, tome cuidado com o seu ego, porque você vai achar que você é uma estrela, que você é a dona da espiritualidade, e isso aí é uma das piores armadilhas que tem. Mas, meninas, me contem dos livros. E às vezes a gente também. Olha, um livro que eu falo assim, que de alguma forma me despertou no comecinho, né? Era um livro que ele já está em edição aí mais para frente, ele é conhecido, mas ele era do meu avô, e ele chama O Poder do Subconsciente, né? Meu avô era médico, ele já faleceu, mas ele era de uma linha assim bem diferente, assim, ele não era aquele médico tradicional só e pronto, acabou. Ele tinha coleção de Freud, e esse livro, O Poder do Subconsciente, era dele. Eu até tenho ele aqui comigo, só pra vocês terem uma ideia de como que era. Olha. Deixa eu ver. Olha só. Ó. Então, assim, ele é bem antigo, só que hoje em dia é outra capa, é uma capa colorida. E quando eu fui lendo esse livro, ele tem até agora o nome. Teve uma época que ele passou para minha mãe, né, que é o nome da minha mãe aqui. Mas olha a página.
Então, assim, Mudou quando eu muito. comecei a ler esse livro, eu falei assim, nossa, gente, o segredo da vida tá aqui. E foi onde eu fui começando a despertar. Eu lembro que eu assisti um documentário também, Quem Somos Nós. Eu lembro que foi em 2007, porque foi numa época que eu fui visitar minha irmã e eu levei um CD gravado do Quem Somos Nós para ela. Falei assim, você precisa escutar esse documentário, porque aqui está o segredo da vida. E isso foi despertando assim muito uma intuição que eu ainda não entendia, né, na minha caminhada. A Eu gente falava, tem que ter paciência, né, com a gente mesma nesse processo, porque não é na velocidade que a gente quer. Tem muito isso também. É. E assim, é o que a gente falou, é uma construção, porque semana passada mesmo eu comentei com ela que eu tava assistindo Quem Somos Nós. Então, assim, não é você assistir e pronto, acabou, né? cada vez que assiste, Cada vez que você assiste, você vai estar tendo uma visão diferente. Então, é uma Livro também, né? construção. E Cada aí, vez que você lê. que você lê, você tem uma visão diferente. O livro que eu li, que foi um livro que me impactou bastante no momento que eu dei esse passo para a questão do autoconhecimento, foi um livro que chama Curar. É um livro de David Sheridan. É um livro que fala muito sobre o hipotálamo, sobre a glândula pineal, sobre como você pode curar o seu organismo natural, o tipo de vida que você leva. Conta a história de uma pessoa que dormiu bem e no outro dia ela acordou com fibromialgia, porque o despertador, né, foi fazendo aquilo, foi fazendo até a mente dela acordar cansada. Então, foi um livro que impactou bastante. E o filme é um filme que eu assisto também até hoje, acho que eu já assisti ele umas 7 vezes, que é A Profecia Celestina, que é um filme maravilhoso, que ele mostra pra gente uma visão, um olhar diferente de vida, um olhar diferente para nós, seres humanos, a natureza, como que ela é importante na vida da gente, né? E tem vários outros, Paulo? Porque a pessoa que é apaixonada com o livro, totalmente sinestésica, adora o cheiro do livro, adora as folhas do livro. Nossa, não fala não. Pra mim, a coisa mais difícil, o desafio maior da minha vida foi eu aprender a usar o Kindle, porque assim, tava difícil. Eu ia viajar, eu Não queria levar aprendi. todos. grifar, né? Papel, livro. Mas assim, é um processo. Mas tem uma coisa que é bacana de falar também do autoconhecimento, que eu estava até estudando um dos livros do Hélio Couto, da ressonância harmônica, que ele fala o seguinte, que assim, você pode escolher se conhecer ou não ou deixar isso de lado, ou ignorar. Só que a vida vai te ensinar de qualquer maneira, você querendo ou não, você fazendo ou não, você se esforçando ou não. E vem a situação que você precisa. Então ele fala muito sobre isso, que assim, o livre-arbítrio existe, você pode deixar o seu autoconhecimento para segundo plano, mas aprender você vai, porque você veio aqui na Terra para evoluir. Então, quem tá aí aproveita, olha os livros. Teve uma pergunta aqui, Instant Keeper. Ele perguntou para fazer uma alusão, uma metáfora para explicar o que é esse subconsciente que todas as pessoas têm. A live tá muito boa, parabéns. A Cintia também falou que adorou que o ego cresce junto. O livro também é maravilhoso. Mas a questão do subconsciente, quer falar, meninas? Quer falar isso, Isabela? Podemos, a gente tem tempo? A gente pode continuar o subconsciente, eu resumo ele, vê se está de acordo com o que vocês acreditam, porque eu trabalho a questão da PNL também, e como que eu vejo o subconsciente? É tipo um iceberg. 5% da pontinha daquele iceberg é o seu lado racional, é o que você sabe, é o que você faz, o seu lado racional. Embaixo disso tudo, na parte de baixo, os 95%, ficam todas as crenças, todos os traumas que você tem, que impactam muito mais do que você pode imaginar no que você faz. Se você tem uma crença lá atrás de dinheiro, você vai agir de maneira pertinente com ela e não vai conseguir, às vezes, prosperar enquanto você não arrumar aquela bagunça lá. É mais ou menos
por aí, né, meninas? Me Isso. fala aí mais algum complemento. O nosso subconsciente é como se ele fosse a nossa biblioteca. Tá tudo lá, guardadinho, nos arquivinhos, tudo, desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, imagina. Então, assim, sentimentos, emoções fortes, vivências, como a gente registrou, tá lá, programado, e a gente fica repetindo ou vendo daquela forma durante a vida, né? Que são as crenças. Se eu acredito que dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, né? Que até na Bíblia a gente interpreta, né, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico ir para o céu. Então a gente pensa, não, então peraí, o dinheiro é ruim. Então, Você se sabota por causa dessa crença, né? E depois lá na frente Você se sabota. Lá na frente, se você tem dificuldade de ganhar o dinheiro, que crença que está ali no seu subconsciente que está te sabotando? Que você não pode, né? Então tem muita coisa, tem um assunto de outra live. É um assunto de outra live, Paula. Que é muito comum não. né? Criança colocar moeda. Tá tão maravilhoso que eu tô quase Nossa, pra fazer um quadro de live toda semana. Pra gente discutir. Pegou dinheiro é sujo lá. A moeda, né? Que às vezes a criança pega a moeda, é uma coisa assim tão comum, criança naquela fase pegar e pôr, a mãe já vai lá, já dá um tapa e já fala, menino, é sujo, acabou. Já foi ali pro subconsciente. Como eu vou guardar, como eu vou ter algo, porque dinheiro é energia, como que essa energia vai vir para mim se ela é suja? Né? Se eu não é bom, não é bom. Então, o subconsciente é quem faz a bagunça toda, em resumo é isso. Mas, meninas, o timer do Instagram vai me derrubar. Quero uma mensagem final para todo mundo que estava aqui. Uma mensagem da Vivari, da Isabela e da Seminha. O que vocês deixam aí para quem ficou até agora? Agradecer quem ficou com a gente. Muito bom ter cada um de vocês aqui. A gente faz um apelo para vocês, que vocês olhem para a sabedoria interna de vocês, tanto homens quanto mulheres, que vocês consigam conectar com o divino de vocês, porque nós somos seres humanos, mas nós viemos do divino. Sim. Então a gente tem essa centelha dentro da gente. Que a gente é co-criador, né? Isso. E você olhar para suas crenças e ver o que está pesando, né? E se sentir de procurar uma ajuda para poder você ressignificar, que tudo a gente pode ressignificar, né? Nada é eterno, existem várias possibilidades e a gente pode melhorar aquilo que tá bom, melhorar ele mais ainda para ficar ótimo. Né? E o Espaço Vivari está aqui, de portas abertas, com várias formas de te ajudar. A gente vai te receber aqui com muito amor, com muito carinho. Estamos aqui à disposição. É isso aí. Gente, muito obrigada. Temos aí 30 segundos. Quero agradecer mais uma vez que vocês têm família. Isabela tem criança em casa e ela tirou um tempinho dela para estar aqui. Então, gratidão, meninas, por vocês compartilharem tanto. E a live, infelizmente, pessoal, 15 segundos, seremos derrubadas pelo Instagram. Mas muito obrigada. A gente promete que volta. A gente volta. Um beijo aí para todo mundo. Obrigada quem ficou até no final aí. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite, tchau. Tchau.